Você sabe que o capítulo 20 de Êxodo é onde tem o chamado Decálogo, ou seja, as 10 palavras, os 10 mandamentos de Deus para aquele povo que agora estava no deserto. Saíram do Egito, liderados por Moisés, desceram para a península do Sinai. Moisés então sobe o monte, o povo fica lá embaixo, raios e trovões, e Deus fala com Moisés e ele desce trazendo essas 10 proibições para o povo. Eu sei que no título da sua Bíblia, e comumente, popularmente, nós chamamos de 10 mandamentos, mas eu quero que você perceba nessa noite que na verdade são 10 proibições. Mas por que o nosso Deus é assim e nos proíbe de algumas coisas? Então você precisa perceber o contexto. O povo estava saindo do Egito. E no Egito eles viviam conforme a cultura, conforme a compreensão e o estilo de vida egípcio. Mas agora eles estão indo para ser uma nação, a nação de Deus. O povo que Deus escolheu, não para serem prediletos, para serem os preferidos de Deus, mas foram eleitos para que através deles todas as famílias da terra fossem abençoadas. Pois essa é a promessa que Deus fez para Abraão: vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Portanto, Israel nunca foi o povo predileto de Deus, mas sempre foram o povo eleito por Deus para ser uma nação sacerdotal, para fazer o intermédio entre a vontade de Deus e aqueles que não conhecem a Deus e não têm intimidade com Deus. E nós, a igreja, que somos hoje em dia o Israel de Deus na terra, continuamos com essa mesma vocação. Os crentes não são, nem nunca foram, o povo predileto de Deus, mas o povo eleito por Deus, para que através de nós, todas as famílias sejam abençoadas. Amém? Amém. Cristo é o sumo sacerdote, e nós somos o corpo de Cristo. Portanto, Ele é o sumo e todos nós somos sacerdotes, como nos ensinou Pedro, geração eleita, sacerdócio real. É isso que nós somos. Então o versículo 8 do capítulo 20, que está nesse contexto aí dos 10 mandamentos, que na verdade são 10 proibições, e a proibição do versículo 8 é: no último dia da semana não pode trabalhar. Percebe que é uma proibição? O texto diz: lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você vai trabalhar, mas no 7º você vai descansar. Então todos os mandamentos começam com não, né? Não tenham outros deuses diante de mim, não faça para você imagem, não tome o nome do Senhor em vão, não faça isso, não faça aquilo. Tem 2 que não tem o não, aí dá a impressão de que não é proibição. Um deles é esse: lembra do sábado para santificar, que na verdade significa, no sábado não pode trabalhar. E o honra teu pai e tua mãe, que na verdade é não desrespeite seus pais. Percebe? Então o que é que Deus está fazendo com a nação? A nação aqui acabou de nascer, gente. Segundo a definição geopolítica, nação é um povo com uma lei vivendo numa terra. O povo saiu do Egito, acabaram de receber a lei e estão indo em direção à terra. Então eles estão aqui no processo de nascimento como nação de Israel. E nós sabemos que todos os recém-nascidos, ou aqueles que ainda estão no ventre, sendo formados antes de nascer, eles ainda estão no início, estão sendo formados. Então um bebê, quando acaba de nascer, ele não sabe andar, ele não sabe comer sozinho, ele não sabe se limpar sozinho, tomar banho sozinho, e a gente precisa ficar com as crianças o tempo inteiro proibindo as coisas. Não bota a mão aí, não põe na boca, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque o errado já vem no pacote. Ninguém precisa ensinar os meninos a fazer coisa errada. Eles fazem automaticamente, por causa da natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão. Mas as coisas certas a gente tem que ficar insistindo, ensinando certo, ensinando certo, ensinando certo. E qual é, na maioria das vezes, a forma de ensinar o certo? A gente proíbe o errado. Não faz isso, não faz aquilo, não põe isso na boca, não mexe aí, não. Então é a mesma coisa.
Assim como a gente lida com os bebês, a nação de Israel aqui é uma bebezinha. Então como é que Deus está educando essa nação? Proibindo aquilo que Ele não quer que faça. Porque tudo aquilo que Ele proibiu, na verdade, faz mal para o próprio povo. Essa é a perspectiva correta de se ler esse texto. Não é que Deus é um chato, um legalista, que tem prazer em proibir um monte de coisa, é um estraga prazeres, Ele não deixa a gente fazer nada. Não, Ele só está proibindo aquilo que nos prejudica. Portanto, os mandamentos são como uma cerca que Deus coloca antes do abismo, para que a gente não caia no abismo. Então, quando Deus nos proíbe algo, Ele não quer estragar o nosso prazer, Ele quer evitar que a gente caia no engano e seja prejudicado. Então, qual é o mandamento que nós lemos? O sábado tem que ser santificado. A palavra santo, do hebraico kodesh, ou kadosh, que é o santo, santidade, o conceito kodesh, que significa em sua essência, separação. Sabe aquele exercício que a gente faz antes de cozinhar o feijão? O que é que a gente faz antes de cozinhar o feijão? A gente cata o feijão, certo? O que é que a gente está fazendo ali? Separando os bons que vão para a panela e os ruins que vão para o lixo. Então, santidade, na perspectiva bíblica, é exatamente isso. É a separação, o que presta do que não presta. E aí Deus fala: vivam desse jeito, do jeito que presta, e vocês serão meus separados. Agora, se viver do jeito que não presta, serão jogados fora. Salvação e perdição. Os que são separados para a salvação. Os que vivem de maneira podre, né? Está bichado, está brocado, está ruim, desagrada, então vai para o lixo. Ou na linguagem de Jesus no Novo Testamento, é lançado ao fogo. Pois bem, o que eu quero falar com vocês? Que o descanso é um mandamento de Deus. O último dia, na dinâmica desse povo, é para descansar. E eu, durante muito tempo, perguntava, mas por que é que Deus teve que proibir o trabalho num dia da semana? Porque para nós hoje, fala a verdade, se Deus deixa a gente escolher, a gente ia escolher trabalhar 6 e folgar 1, ou trabalhar 1 e folgar 6? Fala a verdade, verdade. Vamos abrir o confessionário aqui. Só nós, ninguém está vendo nós, só nós aqui com nós mesmo. Quer para ganhar o mesmo salário e ter os mesmos benefícios. Você tem poder de escolher, trabalha 6 e folga 1, ou trabalha 1 e folga 6? Por isso que eu questionava a Deus, como que tem que mandar o povo descansar? O povo já não queria descansar, não? E aí, quando eu fui estudar o contexto, foi que eu me lembrei, esse povo acabou de sair da escravidão. Escravo tem folga, irmãos? Escravo tem férias? Então o povo não aprendeu a descansar, porque eles tinham que trabalhar todos os dias para manter o império egípcio de pé. E aí eu entendi, é por isso que Deus proibiu trabalhar em um dia da semana, porque Deus que nos criou, sabe que nós somos fracos, falhos e limitados, e se a gente não descansar direito, a gente diminui a nossa vida útil, e Deus quer que a gente viva o máximo possível, e o melhor possível, como nos disse Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida boa, qualidade de vida, e é impossível ter qualidade de vida sem descansar direito. É verdade? É verdade. Saudade de você, meu pastor, coisa linda.
Portanto, irmãos, durante muitos anos na minha vida, eu achava que descansar era um pecado. Não posso descansar. Posso, por quê? Porque eu tenho pouco tempo de vida. E eu falava até bonito, porque para justificar os erros da gente, a gente arruma umas desculpas, às vezes, que é bonita, fala a verdade. Não, quando é para justificar um erro, a gente faz assim uma mirabolância, e a gente, e as pessoas ficam, nossa. E eu pagava de espiritual ainda, pastor, você tem que descansar. E eu falava, eu tenho uma eternidade inteira para descansar, agora é hora de trabalhar. Nossa, como ele é espiritual. E aí eu descobri que eu estava pecando contra Deus, porque eu estava quebrando o mandamento do descanso. Não descansar é pecar contra Deus. Quando isso entrou na minha cabeça, eu caí de joelho pedindo perdão a Deus. Meu Deus, me perdoa. Eu achando que estava abafando, eu achando que estava te agradando, e eu estou pecando contra ti. Porque o corpo é imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados, diz o texto, à imagem de Deus. Portanto, se eu carrego a imagem de Deus, e os judeus entendem isso muito bem, por isso no tempo bíblico era proibido o judeu tocar no cadáver. Porque o corpo é santo, foi Deus que criou. E nós não compreendemos isso. Apesar do ensinamento que temos, os judeus, têm um ensinamento do que nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamam de Tanakh, a Torá, Nebim, Ketubim, a lei, os profetas e os escritos. Então a escritura sagrada do judeu é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Como eles não acreditam que Jesus é o Messias, então eu digo judeus ortodoxos, os messiânicos acreditam. No Novo Testamento, é um livro dos cristãos, mas não é palavra de Deus para eles. E no Novo Testamento, esse ensinamento é reforçado. É reforçado. E o Novo Testamento, o tempo inteiro, aponta para uma vida que precisa descansar. Os salmistas fizeram várias músicas falando sobre isso. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor. Aos seus Deus dá enquanto dormem. E eu falei, gente, eu estava errado. Eu achava que aos seus Deus dá enquanto trabalham. E eu trabalhava, e Deus vai dar, porque eu estou trabalhando muito. Aí eu descobri, não, Ele dá para os que dormem. Eu falei, eu estou dando mole? E aí eu lembrei de uma história. Um pastor, na verdade um grupo de jovens cristãos, eles eram chamados, década de 70 e 80, um grupo de juventude na cidade de São Paulo, que surgiu e eles eram os Jovens da Verdade, conhecido popularmente como JV, Jovens da Verdade. E era um movimento interdenominacional, vários jovens de várias denominações começaram a se juntar para orar e movimentar São Paulo para a evangelização. E muitos que participaram desse movimento JV depois se tornaram pastores e alguns referência no Brasil todo. Naquele tempo, engraçado, o pastor Jaziel Botelho era o líder desse movimento. Pastorzaço, pastor Jaziel Botelho, referência. Inclusive ele tem eu não sei se ele está no Instagram com esse nome. Eu acho que sim, porque ele tinha um blog que eu acompanhava. O pastor Jaziel é cartunista, ele faz uns desenhos. E ele é muito inteligente, e ele é muito, assim, perspicaz, sabe, irônico. E ele dá umas pancadas assim, mas usando a arte. E o blog dele, eu acho que o Instagram dele chama aí, depois você procura lá. Tem um versículo, Deus é amor. Aí o blog dele, talvez o Instagram dele seja isso. Deixa eu olhar aqui agora, para falar para você direito. Segue ele, gente, é maravilhoso. O nome é Deus é humor. Fazendo o trocadilho com Deus é amor, Deus é humor. Deixa eu ver se está assim no Instagram. Tem um aqui, Deus é humor, mas não é o dele, não. Deixa eu tentar aqui, Jaziel Botelho. Jaziel Botelho, LHO no final, isso, esse é o dele,
arroba Jaziel Botelho, com J, com S, Jaziel Botelho. Tem vários desenhozinhos dele aqui, ele é cartunista, e ele faz uns negócios muito bem humorado, muito inteligente. Pastor Jaziel é referência, e ele era líder desse movimento, JV, Jovens da Verdade. E aí, há um tempo atrás, eu estava num congresso, e um dos preletores fez parte do movimento e nos contou essa história que eu vou contar agora. E ele falou muito, todos eles são muito inteligentes, ele falou, a gente continua JV, só que a gente não é mais jovem, então agora nós somos Jurássicos da Verdade. Tudo top. E o filho do Jaziel, que é alguma coisa Botelho, esqueci o nome, também é um menino fera, faz um trabalho maravilhoso com juventude. Tem um evento todo ano que ele faz lá em Atibaia, num sítio, que faz seminário, formação de missionário, é um negócio maravilhoso. Aí, resultado, Jaziel Botelho era o líder desse movimento, liderando vários jovens, tudo top, tudo crente, inteligente, e eles marcaram de fazer um evento no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E aí, contrataram palanque, som, ia botar umas bandas na época, era revolucionário. Anos 80, época que a gente ainda estava na música sacra, né? Cantando os hinos da harpa, do cantor cristão, do novo cântico. As igrejas ainda estavam imbuídas no ambiente de música sacra, eles estavam dando um passo revolucionário, formando as bandas, o que hoje é normal, né? No momento de louvor em praticamente todas as igrejas no mundo, uma banda tocando, com bateria, com guitarra, com teclado, mas naquele tempo o normal era o piano, no máximo piano e órgão, e o povo cantando no estilo sacro, dividindo vozes e tal. Então eles marcaram um evento com a juventude, com palanque, som, tudo alugado, tudo certo, e aí, 3 dias antes do evento, o rapaz que ia fazer o palanque e a sonorização, que tinha sido contratado para botar lá o palanque e o som, entra em contato com Jaziel e fala assim, olha, eu não lembro quem foi, mas um parente da família, talvez um pai, uma mãe, uma pessoa muito importante na família desse cara, morreu. E ele falou, olha, a pessoa morreu e amanhã vai acontecer não sei o quê, e no sábado, que seria o evento, vai ser o sepultamento. E eu preciso ir para esse sepultamento, pessoa da família muito querida, eu estou te avisando, infelizmente, eu peço 1000 desculpas, mas eu não vou poder botar o palanque para vocês, nem a sonorização. Era um irmão que ia fazer por um preço bem mais barato, porque jovem, tudo duro, né? Então tinha que ser uma coisa bem barata, e o irmão falou, olha, eu ia fazer para ajudar, não tem ninguém que eu possa pedir para fazer no meu lugar, e, infelizmente, não vai dar. Aí no dia seguinte, acho que na véspera do evento, Jaziel chamou os outros jovens, da verdade, na casa dele para uma reunião. O que é que a gente vai fazer? O evento é amanhã, fizemos um monte de cartaz, convidamos todo mundo, um monte de gente vai vir, e como é que a gente vai fazer um evento para jovens sem um palanque, sem som, as bandas vão tocar como? Aí esse outro pastor contou que Jaziel reuniu todo mundo na sala da casa dele, e ele, embora liderasse os jovens da verdade, já era casado, parece que já tinha até o filho, e na sala da casa dele, ele falou, olha, a situação é essa, o cara não vai fazer, e o que a gente faz? E aí ficou todo mundo se olhando, e tipo assim, se você que é o líder não sabe, aí ficaram se olhando, mas a gente pode fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, e eles devolviam a pergunta, e aí, Jaziel, o que a gente faz? Aí um dava uma ideia, o outro complementava, não sei o quê, mas e aí, Jaziel, o que a gente faz? E aí depois que todo mundo opinou, que todo mundo falou, disse que ele virou e falou assim, olha, vocês eu não sei, mas eu vou dormir. E aí ficou todo mundo se olhando assim, ele é doido, ele é o líder do negócio, em vez de resolver o problema, ele vai dormir. Que é isso, Jaziel, você está zoando, cara, você vai dormir? Ele falou, não, estou falando sério, vocês podem ir embora e vamos ver o que é que Deus vai fazer. Que isso, Jaziel, o que Deus vai fazer? Vamos ligar para alguém, vamos fazer uma coisa. Ele falou, irmãos, aos seus Deus dá enquanto dormem. E diz que o Jaziel entrou para o quarto e foi dormir. E foi todo mundo desesperado para casa. Ah, quer saber? Vai ser cancelado, vai ser cancelado. Nós vamos lá,
amanhã e avisa para o pessoal, o cara que ia botar o som morreu e a pessoa da família não teve como, desculpa aí, vamos remarcar para outra data, a gente vai lá para dar as explicações e vida que segue. Pois bem, amanheceu o dia, no horário combinado foram todos para o Ibirapuera, nada, nenhuma solução. Jaziel fez uma roda com eles e oraram. Senhor, está nas tuas mãos, o evento é do Senhor, é para alcançar a juventude, a vontade é do Senhor, o problema é do Senhor, se o Senhor quiser resolver, resolve, não quiser, libera nós vamos embora. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Então, se o Senhor, que é o Todo-Poderoso, não pode resolver, quem somos nós? Né? Aí sentaram, começaram a comer lá um lanche, diz que por volta de 9, 10 horas da manhã, encostou um caminhão cheio de equipamentos de som da prefeitura, que iam montar um palanque com a sonorização para ter um evento com os idosos, e o evento ia durar cerca de meia hora, 40 minutos, mas só ia ser retirado na segunda-feira, ia ficar lá. E aí o Jaziel chegou, conversou com os caras, não, porque a gente tinha um evento que furou, que não sei o quê, o responsável pelo evento era crente, e aí falou, vocês não querem usar o palanque, o som? Pode usar, fica à vontade. As bandas vieram, tudo aconteceu, e vários jovens entregaram a vida para Jesus. Aos seus, Deus dá, enquanto descansam na sua vontade. É vontade de Deus, Ele vai fazer. A gente não precisa tomar a frente dele e querer fazer do nosso jeito, com a nossa força, porque quando a gente faz, é o nosso braço que se cansa, mas quando a gente descansa no Senhor, é o braço dele que se estende para fazer a vontade dele sobre nós. E a vontade dele é muito melhor que a nossa vontade, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus! Então, meu irmão, eu acabei de chegar de férias, estou descansado, estou animadão, você já percebeu. E eu estou aqui para te falar isso. Não peque contra o Senhor no ativismo, achando que por muito fazer, você será abençoado. Nós somos abençoados quando a gente obedece a Deus e vive descansando no Senhor, confiando plenamente nele, porque as nossas vidas não estão nas mãos de ninguém, a não ser nas poderosas mãos do nosso Senhor, o nosso Deus. Descanse bastante nos braços do Senhor, e no seu tempo, Ele cumpre a sua vontade. Que assim seja, para a glória dEle e em nome dEle.